Aquele que tem ouvidos, quantos versículos nós já lemos a respeito de ouvidos na Bíblia, né? Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Sabe, amados, o Espírito, quando fala conosco, a primeira coisa que Ele quer fazer em nós é tratar nosso caráter. Porque o nosso caráter, ele precisa ser a base do poder sobrenatural, da manifestação dele. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Hoje eu quero explicar para vocês um pouco sobre ouvir e dar ouvido. É diferente. Eu quero explicar para vocês que nós precisamos parar de ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos começar a dar ouvido a Ele. Daniel, fica de pé. Nesse momento Daniel me ouviu. Ele me ouviu. Agora, Daniel, fica de pé. Nesse momento ele me deu ouvido. Há uma diferença. Pode sentar, obrigado. Tenho certeza absoluta que se nós, desde o começo, tivéssemos dado ouvido a que o Espírito Santo tem para nós não estaríamos nesse patamar. Algumas coisas nós não estaríamos vivendo. Precisamos entender que em toda a trajetória da nossa vida, amados, ainda quando nós nem sequer ouvíamos falar do Senhor, nem sequer sabíamos da presença e da onipotência do Espírito Santo, Ele já atuava em pessoas para nos direcionar o caminho. Se você olhar para a sua vida, você vai entender que todas as coisas cooperaram para você chegar nesse ambiente. Se você olhar para os seus caminhos, você vai entender que quantas e quantas pessoas te alinharam, te confrontaram, ministraram coisas sobre você, até o momento em que você estivesse aqui, nesse momento. Há um propósito do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O Espírito Santo é aquele que conhece todas as coisas. Ele conhece os pensamentos do Pai. Ele também conhece os nossos pensamentos. Se tivéssemos um vidente em nossa casa, uma pessoa que soubesse do futuro, nós a todo momento iríamos perguntar algo para ele. A todo momento.
Por que não fazemos isso com o Espírito Santo? Por que não fazemos isso com Ele, se Ele conhece todas as coisas? Ele estava aqui quando a terra era sem forma e vazia. Ele estava aqui na consumação de todas as coisas, naquela semana de trabalho de Deus. Ele estava com Deus quando Deus descansou no 7º dia. O Espírito Santo conduziu o povo no deserto, como uma nuvem, como uma coluna de fogo. O Espírito Santo ativou coragem em alguns homens da fé. O Espírito Santo tirou o medo para que eles cumprissem um propósito, para que eles fizessem algo, para que eles atuassem. Nós achamos que o Espírito Santo, a atuação dele na Bíblia, só no Pentecostes, só em Atos 2, e dali para frente. Não é não, amado. Quando Deus disse façamos, Ele já estava ali naquele meio. Esse S aí, já estava falando dele também. A nossa vida seria muito mais fácil, nós apanharíamos menos, se nós dessemos ouvido a Ele. Só que para dar ouvido, amados, é difícil. Porque o dar ouvido requer uma atitude. Se eu simplesmente pedisse coisas para vocês aqui, vocês me ouvissem, de repente eu lançasse um desafio para vocês, e muitos de vocês, todos vocês me ouviriam, mas de repente poucos praticariam. Seria um tanto quanto fácil eu simplesmente ouvir uma promessa, mas é difícil eu fazer parte dela. É maravilhoso quando o Espírito Santo vem e revela algo para nós, mas quando esse algo confronta o nosso coração, ele se torna um pouco mais difícil. Todas as vezes que o Espírito Santo ele quer tratar, ele começa no nosso coração. E como um pai amoroso, Ele quer o melhor para nós. Como um pai misericordioso, Ele quer sempre o melhor caminho, o melhor momento, o melhor propósito. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. É como se o Espírito Santo Ele orasse por nós. Olha que amor incrível. Olha que amor incrível que Ele tem por você e por mim. E nós estamos deixando Ele de lado. Ele está gritando, nós estamos ouvindo, mas não estamos dando ouvidos a Ele. As manifestações do Espírito, amados, quando nos atingem, muito mais através de nós, quando atingem pessoas, elas são unicamente para a glória do Senhor, para glorificar o nome de Jesus, para que o reino dele seja estabelecido. Então entenda que o Espírito Santo ele age como uma pessoa, como um amigo que te corrige, para que todas as suas atitudes saiam perfeitamente, e o seu caráter seja ilibado, o seu caráter seja concreto. Para que na hora que as manifestações de cura começar, o seu caráter esteja pronto para aquilo. Para que na hora que as manifestações de libertação, de salvação começarem, o seu caráter esteja pronto para aquilo. O agir do Espírito Santo é uma mão dupla.
Na verdade, eu vejo como duas ações de uma. Ele vem e manifesta. Amém. Ele vem e manifesta. Ele vem, trata e manifesta, conforme o tratamento dele aqui. É incrível que quando nós somos tratados, as nossas feridas curam outras pessoas. É o Espírito Santo agindo, porque o nosso caráter já foi tratado naquilo. Precisamos dar mais ouvido a Ele. Precisamos dar mais ouvido a Ele. Quantas e quantas vezes nós somos confrontados e nós somos colocados em um ponto de dúvida a respeito de a quem nós vamos dar ouvidos. Deixa eu te fazer uma pergunta até hoje. Se você dá uma mapeada aí na tua vida e pergunta para você mesmo assim: a quem até hoje você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Todos os dias nós somos confrontados a dar ouvidos a pessoas, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e Ele fala algo, e nós somos confrontados também a dar ouvido a Ele. Mas o que é muito interessante é que todas as vezes que o confronto vem de uma pessoa, o meu coração se rende de uma maneira mais fácil àquilo. Mas quando vem do Espírito Santo, a dúvida é grande. Talvez porque o nosso coração seja recíproco. Somos carne. Temos uma facilidade de entendimento. Amém? A carne tem facilidade em ouvir a carne. Mas no momento em que o Espírito começa, há um confronto. Sabe por quê? Aqueles que são nascidos do Espírito são Espírito, mas aqueles que são nascidos da carne são da carne. Há algo dentro de nós que nós precisamos compreender. Há uma fonte dentro de nós que ela está prestes a transbordar. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo e esperar a manifestação dele para o momento certo, tudo aquilo ser transbordante, principalmente para dentro de nós. Existe uma história na Bíblia, eu não lembro mais ou menos onde está, mas ela fala muito dessa questão de ouvir e dar ouvido. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui olhamos para essa história e nos lembramos de algo parecido dentro da nossa casa. Um homem tinha 2 filhos e pediu para o primeiro filho: vai trabalhar na vinha. E ele, a priori, ele disse que não iria. Mas de repente algo aconteceu, ele se arrependeu, se levantou e foi. E o pai chega no segundo filho e fala: filho, vai trabalhar na vinha. Tá bom, eu vou. Precisamos entender que se queremos dar ouvido ao Espírito Santo, a primeira voz que precisamos calar é a voz do eu. É a minha incredulidade que precisa ser calada. O maior empecilho nesses dias, amados, não é a incredulidade da igreja, não é a incredulidade do seu irmão, mas é a incredulidade que habita no teu coração. É esse pontinho de interrogação que está aí dentro, e só você sabe o que é. Só que por muitas vezes nós não queremos mexer nesse pontinho de interrogação, porque mexe muito com a nossa estrutura. De repente esse pontinho de interrogação aí,
é uma coluna que está segurando algo, e de repente, se você retirar isso, vai fazer uma bagunça tremenda. Mas nós temos um Espírito que edifica, nós temos um Espírito que constrói, nós temos um Espírito que reforma não, ele, na verdade, é o processo, né? Ele destrói tudo e começa de novo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: tem obra nova aí. Tem obra nova aí. Espírito Santo agindo dentro de nós. Tem obra nova para mim e para você. Tem obra nova chegando aí. Só que precisamos permitir. Precisamos permitir. Precisamos agir como filhos herdeiros, filhos que dão o ouvido, filhos que obedecem, filhos que vão para cima. Uma frase muito legal que eu ouvi da Fernanda Murakava, ela fala assim: nós temos muito de Deus e pouco de filho. Nós temos muito de Deus e pouco de filho. E se nós verdadeiramente agíssemos mais como filhos, a obra ficaria mais fácil dentro de nós, as coisas se tornariam mais fáceis dentro de nós. Mas por muitas vezes nós queremos nos colocar na posição de Deus, queremos assumir um papel que não é nosso. Seja um filho obediente em nome de Jesus. Em Romanos 8 diz assim, 8 versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem obra nova aí. Tem obra nova aí. Vamos dar ouvido a esse que quer facilitar a nossa vida. Vamos dar ouvido a esse que quer manifestar coisas incríveis, que querem glorificar a Deus através de nossa vida. Amados, simplesmente nós precisamos ser um vaso. Não precisamos fazer muita coisa para o agir do Espírito Santo. Esses dias eu estava lendo uma questão sobre graça comum. Eu compartilhei um pouco com alguns jovens na reunião sobre graça comum e graça especial. A graça comum, ela alcança toda a humanidade, e ela também é dada pelo Espírito Santo. Presta atenção que incrível, ela é dada a toda a humanidade, crente e não crente. Os não crentes também recebem uma graça comum. Existe uma teologia que diz que o ser humano, ele é totalmente podre. Nele não há coisa alguma que se preste. A natureza nossa, a natureza é uma natureza derrotada, é uma natureza de 100% carne, é uma natureza 100% destrutiva.
Se nós vivêssemos em um mundo, e logo isso vai acontecer quando o Espírito Santo for retirado, se nós vivêssemos em um mundo sem essa graça, como que seria isso daqui? Imagina quando o Espírito Santo for retirado da terra, o que isso aqui não vai virar? É o Espírito Santo que manifesta essa graça comum. Sabe o que é essa graça comum? Sabe aquelas pessoas que elas não conhecem a Cristo, mas elas têm um coração incrível? Sabe aquelas pessoas que você olha para elas assim e fala assim: nossa, esse cara só falta ser crente. Amados, eu já trabalhei com pessoas que têm um coração, sabe, uma vontade de ajudar, de abençoar, só que no momento em que você fala de Deus, a pessoa se fecha totalmente. A manifestação dessa graça comum, o Espírito Santo ama tanto a humanidade, ele geme tanto por essa humanidade, que ele manifesta isso também para aqueles que ainda nem sequer o conheceram. Só que ele derramou sobre nós algo diferente. Nós temos uma graça especial. Repete comigo: graça especial. É uma graça que começa de dentro para fora. A graça comum, ela não alcança o coração. Se você pegar no Velho Testamento, existem lá o nome de algumas pessoas, alguns profissionais, que se voluntariaram a fazer obras para o templo, e eles nem eram no meio do povo. Olha a manifestação do Espírito Santo, porque o templo tinha que ser tudo perfeito. Então, de repente, naquela época, o melhor artesão não era crente, e por causa dessa graça comum, o coração dele se rendeu àquele ato. É onde nós vemos que de repente num projeto social, nós vemos muitas e muitas pessoas querendo participar, só que olha que incrível, nós participamos com um coração diferente. Nós queremos atingir não somente o social, mas queremos atingir as raízes dessas pessoas. Aquelas pessoas não, só querem fazer o bem durante um dia, só querem dar uma mão, porque se sentem bem nesse agir. Só que nós fomos alcançados pela graça especial do Senhor. Repete comigo: graça especial. Isso precisa ficar gravado no teu coração. Nós somos especiais, nós somos considerados filhos. Já não te chamo mais de escravo. Quer dizer, algo mudou. Subimos um degrau. E o que nós fizemos de diferente? Nada. Mas essa graça especial nos alcançou. E essa graça especial, ela lidar primeiro com o nosso caráter, e depois ela começa a manifestação do lado de fora. E sabe o que é mais incrível? Que as pessoas dessa graça comum, elas aprendem com as pessoas da graça especial. E algo incrível acontece quando as pessoas trabalham juntas, tanto da graça especial como da graça comum. As pessoas da graça comum começam a querer buscar o Deus da graça especial. Mas olha que incrível, já tem um pouquinho dele dentro delas. Já tem um pouquinho dele sendo manifestado ali dentro delas. Então é só um pontapé, é só dar uma abanada naquela chama, para aquilo começar a crescer, para que a graça especial comece a alcançar a todos. Existe um texto que fala que por isso que nós sofremos hoje no meio eleitoral, na política, porque por causa da religião, a igreja saiu desse meio, e por causa que a igreja saiu desse meio, as pessoas já não tinham mais ninguém para aprender algo diferente. Vocês estão me entendendo? É por isso que
A igreja precisa estar estabelecida em todas as plataformas de governo. A igreja precisa estar estabelecida em todos os locais de trabalho, de serviço, em qualquer área que tenha atuação do homem. Precisa ter um crente ali, precisa ter uma igreja envolvida ali, precisa ter pessoas cuidando ali, pessoas que são dignas, pessoas que são herdeiras da promessa, porque senão as pessoas ficam sem exemplos para aprender e para crescer. Precisamos dar ouvido a esse Espírito Santo que quer nos promover mais, e não só esse nível de contentamento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter esse Espírito e dar ouvido a Ele, porque é Ele que vai nos conduzir a romper o nível que vivemos hoje. É incrível que como diariamente nós somos desafiados a fazer coisas maiores, a fazer coisas incríveis, que o próprio Espírito Santo coloca no meu e no seu coração. Presta atenção aqui em mim, ó. Quantos e quantos projetos e planos já estiveram no teu coração? Coisas que de repente poderiam revolucionar essa cidade. Quantas dessas coisas você pôs em prática? Eu pergunto para você: você tem ouvido ou você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo? Não é simplesmente ouvir, amados. Por muitas vezes nós entramos no secreto, ó, presta atenção aqui, ó. Nós entramos no secreto e descarregamos o nosso fardo. Falamos um monte, queremos, desejamos, pedimos, sonhamos, planejamos, mas na hora que Ele vai falar, nós falamos: beleza, já deu meu horário, e saímos. Sabe, alguns de nós têm ouvido o Espírito Santo, mas simplesmente ouvido. Eu acho muito interessante, eu esqueci o nome, mas tem um vídeo do Luciano Subirá, uma pregação dele, em que ele fala que a partir do momento em que nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. E todas as vezes que nós ouvimos isso, nós levamos para um meio financeiro, mas isso é baseado em todas as coisas. Se nós somos fiéis naquilo que o Espírito Santo pede de pequeno para nós, sabe, ó, pede perdão para aquela pessoa, ó, fala para aquela pessoa que eu amo ela, ó, dá um abraço naquela pessoa ali, ó, sai do seu lugar, faz isso daqui, são coisas pequenas. A palavra é clara, Ele nos colocará sobre coisas maiores. Então a atuação nossa no pequeno, a manifestação do amor, é simplesmente, amados, é o caráter tratado. Sabe por quê? Pessoas que não têm caráter, elas não se submetem a fazer algo pequeno, porque o caráter, ele quer ser visto. Um caráter, como que eu posso declarar? Um caráter forjado pelo homem, ele quer ser visto a todo momento. Só que o caráter forjado por Deus se esconde atrás da cruz. Vi postei no grupo lá, uma frase do Francis Chan. Não lembro, peraí. Rapidinho. Não pode acabar a bateria.
Olha que interessante isso aqui. Continuo lutando contra meu orgulho, mas Deus tem me ensinado a ver as coisas da perspectiva dele. Quando eu era mais jovem, boa parte de mim anseiava pelo poder de Deus em minha vida, porque eu queria chamar a atenção. Agora eu desejo o poder de Deus. Agora desejo o poder de Deus, porque não quero chamar a atenção. Então, olha o caráter mudado. Quantas e quantas vezes você pediu o poder de Deus, você falou assim: nossa, eu podia ter um dom de cura agora. Imagina as pessoas aqui na minha célula sendo curadas, e aí as pessoas do lado de fora vão ver, e aí a minha célula vai lotar de gente, e aí logo logo eu vou virar um supervisor, e aí logo logo eu viro pastor de região, porque a manifestação vai ser muito louca, eu vou crescer e pá. Agora não. Agora nós queremos o poder de Deus, mas a glória mudou o destino. A glória mudou o destino. Nunca foi para nós, nunca foi a respeito de nós, amados, sempre foi por Ele, sempre foi para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória precisa mudar a rota, não, ela não pode vir para o nosso coração, ela tem que ser para cima. A glória é dele, a glória é dele. Se nós queremos ser usados, nós vamos ser usados pelo poder do Espírito Santo, mas a glória é dele, a manifestação é total dele. Ele teve misericórdia de nós e nos usou. Vamos dar ouvido a esse que nos guarda. Quantas e quantas lutas você já passou? Em Atos, se eu não me engano, no capítulo 26, fala a respeito de uma viagem de barco. Paulo, ele era prisioneiro, e é muito interessante em que o policial ali, vamos chamar de policial, vou trazer para o nosso contexto. O policial ali da época, ele ficou no impasse, porque eles estavam numa viagem de barco e uma grande tormenta estava por vir, e Paulo advertiu por meio do Espírito Santo. Ele falou: não vamos, explicou tudo certinho, mas a confiança daquele policial estava no navegador, estava nos profissionais ali do barco, e ele deu ouvido para aqueles profissionais. E aí é muito interessante que eles entram nessa tormenta aí, e Paulo, ele já tinha advertido. Paulo, ele fala assim: se a gente for, esse barco ele vai naufragar, ele vai afundar. Só que eles foram mesmo assim. O cara não deu ouvidos ao homem de Deus, passou por uma grande tormenta, e o barco naufragou. Mas foi muito interessante que no momento em que eles estavam lá, naquela tormenta toda, Paulo, ele dá uma palavra. Paulo, ele fala assim: amados, fiquem em paz, porque o Espírito Santo me disse que não vai morrer ninguém. Ele precisa de mim, ele precisa que eu chegue naquela cidade. Então, se vocês estiverem todos aqui reunidos junto comigo, ficarem próximos de mim, ele me disse que não vai morrer ninguém. Quantas tempestades você já passou porque não deu ouvido para um homem de Deus? Sabe quantos e quantos pastores já te deram uma palavra, ou trazendo aqui para o nosso meio, quantas e quantas vezes o seu discipulador já te disse algo que simplesmente você ouviu, mas não deu ouvido algum.
Quando damos ouvido, nós damos a oportunidade para um pouquinho daquela pessoa fazer parte da nossa vida. Quando nós damos ouvido, nós falamos assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser parecido com você, então eu vou falar, eu vou fazer o que você está me falando, porque eu sei que você não quer o meu mal. Amados, se dessemos ouvido mais, nossa vida seria uma beleza. Compartilhei com alguns aí, essa semana passada o pastor me fez, tive um MDA, aí pensa no MDA, como diz o Adriano, só aquela casqueirada, sabe? Misericórdia, aquela sala ficou pequena, só que algo me ativou ali, porque tem dias, amados, que nós estamos de saco cheio, então, beleza, tá bom, ok, sim, ok, mas algo diferente aconteceu naquele MDA, houve uma ativação diferente, e eu me lembro da palavra que me ativou, a frase que me ativou, no final do MDA, ele disse assim: você é meu filho e eu te amo. Entre ouvir e dar ouvido diz muito a respeito da nossa paternidade. Diz muito a respeito daquelas pessoas que nós queremos por cima da nossa cabeça. As pessoas podem vir, amados, e colocar pessoas incríveis por cima de você, mas se você não desejar, nada vai acontecer. Vamos dar ouvido. Vamos dar ouvido. Quando damos ouvido, é como se abríssemos 2 buracos em nosso coração, um para receber, e automaticamente quando se recebe, empurra alguma coisa e outra coisa é jogada fora. Uma última pergunta aqui: você está disposto a desfazer de algumas coisas? Porque dar ouvido fala muito sobre isso.